Chegamos aqui a mais um episódio do Jeito de Casa e hoje vamos receber aqui, como eu falei para vocês anteriormente, a Luísa Ribeiro, nossa parceira, né, Lu? Está vindo aqui para Porto Alegre, expandindo um pouco dos negócios, conhecendo as regiões. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito especial que eu tenho certeza que quem estiver assistindo aí nos escritórios, nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, vão se identificar, né? Vão querer, com certeza, aplicar de certa forma um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje nos projetos, que é a psicologia ambiental. E eu não posso deixar de ir para a própria Luísa falar um pouquinho desse assunto, porque ela estudou bastante aí, né, o TCC, né, Lu, foi feito, né, através dessa temática. Conta um pouquinho para a gente como foi estudar, o que puxou para conseguir chegar num raciocínio lógico aí, que ajudou aí, contribuiu, né, nos seus projetos. É isso. Obrigada, Claudinha, obrigada pelo convite. Então, a psicologia ambiental é um universo um pouco bem diferente, na verdade, do usual, né? Então, ele estuda principalmente como o ambiente reflete no nosso comportamento. Então, existem algumas estratégias, né, que a gente utiliza dentro da própria arquitetura ou até mesmo na arquitetura de interiores, né, mais a fundo, assim, que são estratégias que podem influenciar para melhorar o nosso cotidiano e algumas coisas a gente não percebe, mas que podem também nos atrapalhar. Aquele mau humor do dia. Exatamente. Nossa, pode estar sim sendo influenciado, né? Pode, a gente tem vários quesitos, assim, né? Alguns elementos que eu estudei para fazer a minha tese foi a questão da iluminação, das cores, também da organização do próprio ambiente, né? Dependendo de cada tipo de organização, esses elementos podem prejudicar, né? Então, a gente pode falar que o ambiente, ele fala, né? A gente pode entrar na nossa casa e ter um hotel, por exemplo, a gente vai num hotel e ele fala para ti, pode ficar à vontade, pode relaxar, Verdade, né? verdade. Aham. Assim como quando a gente entra num hospital, numa farmácia, a gente já entra já com uma luz, uma iluminação, umas cores bem mais branquiçadas para te dizer, não, agora é hora de comprar. No mercado, no shopping, enfim. Cada ambiente ele tem sua estratégia por trás e ele fala o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é capaz de interpretar em segundos. Eu ia perguntar, né, como a arquitetura ela influencia no nosso comportamento, né? Dando esses exemplos, assim, tu lembra de algum, assim, que vai fazer, assim, quem a pessoa se próprio perceber agora, quem estiver assistindo, por exemplo, num cinema, né, o cinema é vermelho, né, aquela deve conectar alguma coisa do nosso cérebro, com certeza, e aquela escuridão imensa, mas dá uma sensação de vou deitar, vou sentar aqui, vou assistir alguma coisa e não vou nem lembrar o que que tem para fora daquela porta. Tem algum ambiente, assim, que tu lembre que, vou falar isso, o pessoal vai entender o que eu tô falando. Eu gosto muito de usar o exemplo dos reality shows também, porque a gente costuma assistir na Globo, né, o Big Brother Brasil, Sim, e geralmente é muito difícil não ser bem maximalista todos os ambientes, verdade, né? é Então é verdade. super decorado, extremamente. Eu gosto de usar esse exemplo para ilustrar e para exemplificar que é algo que o pessoal já conhece bastante, Uhum. né? E os ambientes mais coloridos, eles trazem essa coisa do lúdico para te ficar mais alerta. Aí eles não usam nenhum tipo de iluminação amarela, nada quente, se você perceber, Tudo tem frio. tudo muito frio, as cores muito exageradas para realmente a pessoa ficar acordada, ficar em atenção e causar ali um reboliço, né? Porque é o que eles querem. Eu tô pensando nisso agora, na verdade, porque imagina que eles devem dar aquelas brigas, aquilo ali deve, né, alimentar Exatamente. uma situação terrível, assim, né, E, de desavenças, né. e quando a gente fala de iluminação, a iluminação branca, ela estimula o cortisol, que é o hormônio do estresse. Meu Deus. Então, biologicamente, quando começa a nascer o dia, a gente precisa do cortisol para acordar e a gente tem essa fase do cortisol para poder se movimentar.
quando ele é em excesso, né, que hoje acontece muito também na nossa própria rotina, assim, em cidade grande, vida corrida, Uhum. esse excesso de cortisol dá uma certa confusão, aí causa estresse, aí causa ansiedade, enfim. E essa diminuição é possível com outras estratégias para incentivar a melatonina, que é o hormônio do sono, que é totalmente ao contrário do que eles usam nos reality Não. shows, então. Eu fico imaginando às vezes, principalmente aqui em Porto Alegre, que é onde a gente está, às vezes à noite, assim, os prédios, né, vocês já devem possivelmente ter visto isso também, os apartamentos com as luzes ligadas, né. Tem várias pessoas que usam aquelas luzes frias e a grande maioria usa as quentes, né. Mas eu Uhum. fico olhando: "Meu Deus, aquele ali deve estar estressado, aquele tá calmo". Então, assim, o quanto que eu imagino que, né, Lu, devem existir clientes que devem chegar e dizer: "Eu quero luz fria", né. Sim. Mas como que tu explica pra ele essa parte, assim, né. Como que ele vai conseguir entender que os benefícios, né, de usar uma luz quente, por exemplo? Pois é, isso é uma questão que existe um mito dentro do mercado de que a luz branca, a luz fria, ela é melhor, ela é mais intensa, ela ilumina mais. Só que não tem muito a ver com isso, a gente sabe, quem é técnico sabe que tem a ver com a intensidade da luz, com os lumens, os lux, que são já coisas especificações técnicas mesmo. E que a gente consegue alcançar uma boa eficiência com qualquer cor de luz, né, que é a temperatura de luz que a gente chama. Então, para poder falar tudo isso para o cliente, a gente às vezes tem que pegar nessa parte técnica e biológica, para poder entender que a tua produtividade, por exemplo, dentro de um escritório é totalmente diferente se tu utilizar uma luz mais clara, mais branca, né, do que se tu usar uma luz mais amarela. A produtividade vai cair por conta da produção de melatonina na luz amarela. Uhum. Então é por isso que a gente usa a luz amarela nos quartos, nos hotéis, nos lugares, restaurante, para que a pessoa permaneça um pouquinho mais, que se sinta confortável, né. Mesmo que a luz seja branca e baixa, não Uhum. quer dizer que ela te dê conforto. Entendi. Então tudo isso também tem, a ver com as cores, né, porque as cores, elas têm cada cor, também a gente pode usar pra com algum tipo de estratégia, mas combinando com a luz, também, nem sempre a amarela cai bem. É o que eu ia até perguntar aqui, eu tinha anotado para fazer essa pergunta, qual é a interferência, né, da iluminação, cor e como os materiais eles impactam, né, no ambiente, na construção do ambiente. Aí se tu pudesse falar um pouquinho de forma geral, assim, de vários tipos de materiais e o contexto deles, né, Uhum, nesse pensamento, né, de fazer bem ou fazer mal, né. uhum. Quando a gente fala de projeto e materiais diferentes, a gente pensa muito em composição, né. Uhum. Então a gente vai muito aonde qual a usabilidade daquele ambiente, para que ele vai servir dentro do cotidiano do cliente, né. Porque se eu falar aqui para ti que o azul e o verde são mais cores que vão trazer mais tranquilidade, de repente tu vai colocar no teu ambiente, mas não vai ser o que vai dar o resultado, Sim. né, um Uhum. um resultado perfeito que vai te dar, enfim, algum tipo de resultado cotidiano ou melhora em algum tipo de problema, né, que Uhum. tu precise solucionar. Então a gente tem algumas estratégias, como a luz quente, a luz clara. As cores frias, elas tendem a acalmar um pouco mais a Uhum. gente, só que combinadas também com as luzes, tem que saber o que tá fazendo, porque daqui um pouco quer usar uma cor fria com uma luz mais amarela, tem que ter um propósito de projeto. A Uhum. mesma forma, as cores mais quentes, elas tendem a trazer o lúdico para pra nossa Hum. interpretação, né, cerebral. E também não podem ser tão fáceis combinados com a iluminação, pensando que as cores, elas são resultado da reflexão da luz no próprio material. Então, combinando tudo isso com texturas, aí a gente já traz outro tipo de material, né. Sim, né, os revestimentos, as Revestimentos, pedras. Eu exatamente. estava eu estava em algum lugar, não me lembro aonde, tá, esses dias que a gente anda
tudo quanto é lugar, né. Mas o profissional estava me contando, o profissional ou gerente, agora não me lembro quem me falou, mas que o cliente foi em Gramado isso até. O cliente, especificou a casa inteira pedra nas paredes. Pedra no banheiro, pedra na Nossa. sala, pedra em tudo. Eu falei: "Meu Deus, mas deve ser muito frio essa casa". Mas aí ele botou piso aquecido e botou Hum. aquecimento, porque dá pra botar aquecimento também na pedra, né. Uhum. E eu: "Gente, mas imagina uma casa cheia de pedra". Tem produto pra todo mundo, né, mas o quanto que ele se sente alguma memória afetiva ele tem pra querer uma casa por inteira dentro da casa de pedra. Mas quem não tem a memória afetiva, como se sente olhando todos os lugares, pedra, 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 né. Pedra, né. É. Parece pensando assim, né, como seria, né, parece que pode ser uma coisa mais gélida mesmo, né, e É, uma textura pesada pesada. talvez, né. Ah, tem pessoas que gostam, né, que nem os amantes do rústico, eles É. amam, né, o pedra, mas a gente também tem o recurso da madeira para dar uma quebrada, que Isso, já a dá uma madeira, santa madeira. é, já dá uma deixa mais Tanta madeira quentinho. nos projetos, nossos profissionais que estão assistindo. Exatamente. E a madeira tá numa pegada boa agora de novo, né, voltou assim, Muito, o pessoal tá usando bastante madeira nas especificações. muito. A gente tá com agora falando de produto, né, não posso deixar de falar isso, mas a gente tá com um produto novo, que é o piso teto, que é um produto lindíssimo, tá, tecnicamente não iria saber falar como um vendedor, né, óbvio, Uhum. mas ele é piso e teto, é incrível o produto. E ele está sendo bem procurado, assim, entrou talvez fazendo 2 meses na empresa, e está sendo muito bem procurado. E encaixa muito bem nisso aí que você falou, no equilíbrio, né, às vezes o É, cliente ele quer umas coisas assim, né, tão, que a madeira vai lá e dá aquela boa equilibrada. Então, exatamente. A gente consegue quebrar muito, assim, essa frieza de alguns materiais, né, o vidro, a pedra, concreto mesmo hum, também muito acinzentado, a gente consegue dar essa quebrada com as cores mais neutras, mais quentinhas, e a madeira que dá aquele aquecimento. Também os tecidos, né, um pouco uma parede toda de pedra vai vir acompanhada com um sofá, com tecido mais quentinho, um tapete, né. E até mesmo a combinação do piso e teto, né. sim, Eu não sei sim. se esse teto que tu comentou é o vinílico, da Teto mesmo, da marca Eu Teto. não sei se o material dele é vinílico, porque eu sinceramente eu não peguei o produto ainda, né, a Aham. gente só viu catálogos e tudo, né, mas, depois a gente dá uma conferida. Deixa eu te perguntar uma coisa, que agora me veio na cabeça, né, e por que escolheu psicologia ambiental para fazer o teu trabalho? Tem que ter um motivo, né. As pessoas vivem por alguma coisa, se inspiram em alguma coisa, né. O que que é que Uhum. te inspirou pra fazer esse estudo? Então, é uma história, assim, de vida, na verdade, Eu amo sabe. histórias. Esse programa é o programa das histórias. Eu sempre Ai, que falo assim, eu bom. adoro ouvir as histórias que conectam muita gente, pessoa. Uhum. Mas fala, por favor. Então, durante a faculdade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, e eu tinha o sonho de fazer um intercâmbio, de ir pra algum lugar estudar, e aí eu tive a oportunidade de ir para Portugal. E aí eu estudei na Universidade de Coimbra lá, fiz uma parte do mestrado integrado de arquitetura dele. E aí veio a pandemia, e eu dentro de casa, né, tudo Sim. aquela função aqui no Brasil acho que foi bem diferente. E aí no momento começou a melhorar lá, porque lá eles foram muito respeitosos, assim, eu comecei a viajar. E aí eu comecei a perceber a diferença, assim, dos lugares turísticos de um lugar para o outro. Fui em mais de 12, países por lá. Fiz um tour mesmo, assim, eu super aventureira. E aí no retornar, eu já estava com essa concepção, assim, na cabeça: "Nossa, mas tem algumas estratégias que a gente vê, assim, que tu entra numa viela e aí tu acaba de caminhar naquela viela, já abre, assim, um ponto turístico, já dá aquela impressão: 'Nossa, que Aham. surpresa'", sabe. Então as sensações elas vão mudando, assim, de um ponto turístico para outro. E aí quando eu voltei para o Brasil, o meu pai ele adoeceu, então eu frequentei muitos hospitais, e eu senti a diferença, por exemplo, Ah. aqui no Mãe de Deus, Aham.
ele vinha fazer o tratamento e aí já lá eles têm cada sala, cada quarto tem um tipo de decoração, um acolhimento diferente do que na minha cidade natal, Cachoeira do Sul, que era outro tipo de ambiente. Então, Uhum. aquele ambiente, ele vinha para cá só para ir naquele hospital, Uhum. porque ele sentia, Sim. que aquilo fazia diferença no tratamento dele. É uma questão bem emocional, assim, sabe. Então, aí aquilo me deu um clique. Mas então, realmente, não é só Não, peraí, tem mais, vamos aprofundar nisso aqui? exatamente, eu comecei a pesquisar, assim, tudo, e ainda na dúvida do que estudar, do que fazer a minha tese, eu fui visitar uma PAI e percebi que lá eles precisavam de um espaço para pessoas com transtorno do espectro autista, porque são pessoas que têm quem tem, né, esse transtorno, é muito difícil tu conseguir conviver com outras pessoas que da PAI. Então Hum, é um tratamento muito entendi. diferente. Então, Uhum. às vezes acaba que tu junta, pessoas com diferenças ali muito discrepantes, acaba dificultando mais o tratamento do que ajudando. Uhum. E aí eu peguei esse público para poder estudar um pouquinho mais e entendi, depois de tudo, que o nosso sistema sensorial, ele é uma ferramenta que pode nos auxiliar em vários tipos de nichos, né, tanto na arquitetura, muito mais na escolha Uhum. dos Sim, materiais, enfim. imagino. Então, são coisas que, quando aliadas a um tratamento, de algum tipo de transtorno, melhora muito na questão de autonomia do próprio paciente, que foi onde eu fiz, né, essa tese mais voltada para a área da saúde. Mas, voltando agora. Não, nem sei qual era Voltando o agora já já não, porque eu fui entrando e eu fui imaginando as coisas que é. tu foi me falando, sabe. E eu: "Que legal". E como que isso que tu aprofundou ali, que aconteceu com né, da história do teu pai, e aí tu começou a fazer pesquisa, fez uma visita, né, numa PAI, o que que hoje, depois de ter vivido, depois de ter feito o trabalho, tu entende que conecta na arquitetura? Ah, perfeito. Então eu percebo, depois de todo esse estudo, assim, eu percebi que usando são coisas simples, sabe aquele óbvio que precisa ser Aham. dito? Sei. São coisas simples, assim, que a gente pode fazer, pode contribuir para qualquer pessoa. Então eu utilizo muito dentro dos meus projetos, porque como eu tenho foco em interiores, né, Uhum. eu utilizo bastante, assim, tento, trazer essas estratégias para melhorar o cotidiano do meu cliente, melhorar o fluxo, melhorar o comportamento também, o humor, né, a qualidade de vida, porque isso tudo são coisas que nós vamos ver a longo prazo. Não é como se fosse um produto, né, que a gente está comprando agora e vai ver o resultado amanhã. São Uhum. coisas que tu muda uma coisinha de lugar e já vai percebendo que realmente aquela coisinha que mudou vai fazer diferença. Sim, e nessa vida também que a gente leva tão corrida, né, estresse, ansiedade, depressão, eu acho que acaba contribuindo também, não digo que como um remédio, né, Lu, mas Uhum. como maneiras que custam R$0, quer dizer, né, depende do ponto de vista, mas assim, que talvez seja, sustentável pra caramba, pra gente conseguir colocar dentro de um espaço, modificar ou colocar dentro de um espaço que nos Uhum. auxilia, assim, no dia a dia, de certa forma. E uma coisa que eu acho que tu vai falar é o sol. O sol para mim é algo que cura, né, mas eu acho também que tem outros fatores que podem contribuir, né, no dia. É, muito. Assim, a gente pode usar alguns exemplos, né, por exemplo, a ansiedade, a gente tem que diminuir a tensão, né. A insônia tem muito a ver com essa questão do sol também, da É. iluminação, porque que nem a gente estava comentando, né, dos hormônios, né, o incentivar o cortisol ou não incentivar ele. Então a insônia, ela tem muito essa questão da organização, da iluminação. Uhum. A depressão também, a luz natural ajuda muito, a luz do dia. Então, a gente pode
quanto mais a gente conseguir trazer para dentro das casas hoje em dia, a luz natural, os ventos naturais, a natureza, menos vai ser essa problemática ambiental, né. Então a psicologia ambiental ela gira em torno quando ela gira em torno da arquitetura, porque é Aham. uma matéria bem mais ampla, né. Sim, muito abrangente, né. Então, inclusive os psicólogos usam muito isso também. Mas quando eu trago para minha especificidade, aí a gente fala sobre esses detalhes, né. Então são algumas pinceladas que a gente consegue dar e tentar fazer a diferença aos pouquinhos, como tu falaste, não é uma coisa que vai substituir, mas é uma ferramenta que pode melhorar. E a gente nem se dá conta que pode melhorar, né. Uhum. Às vezes até eu já li sobre plantas que limpam um pouco o ar do ambiente. Olha, É. coisas pequenininhas que podem mudar tudo, né. Tu falou sobre a luz natural, né, não necessariamente o sol, a luz do dia, A luz do abrir uma dia. casa para receber a luz do dia, né. E sei que tu já contextualizou bastante, mas é que é muito provocador fazer essa pergunta, né. Por que que algumas pessoas têm, dias ruins e dias e outras não, né. Porque quando eu chego em casa eu encontro o quê? Eu achei que isso, de certa forma, contribui para um dia ruim? Tu sair de casa com uma casa que não está dentro, talvez, desses parâmetros adaptados? Olha, faz muito sentido, assim. Inclusive com as queixas que eu recebo muito, assim, É, né, dentro do escritório. Porque às vezes a pessoa não percebe que mudando a geladeira de lugar vai fazer energia. diferença. Porque quando a gente projeta cozinhas, a gente tem, a gente coloca, né, um triângulo ali na cozinha para poder deixar a pia, a geladeira e o fogão perto. Uhum, uhum, Porque aí tu vai e são coisas óbvias, como eu falei, a gente precisa falar, que uhum. tu vai pegar o alimento na geladeira, vai colocar na pia para cortar, para Isso. lavar e vai cozinhar no fogão. E se esse fogão tá antes da pia? E Aham. aí tu tem que fazer todo esse trajeto, aí tu já vai derrubar no chão, Tu vai se irritar vai se primeiro, né, irritar. depois você vai derrubar no chão, vai ficar irritado porque tu vai ter que limpar, porque caiu no Exato. chão, né. É contramão, É não contramão. é É um detalhe, um detalhe. né. Então são essas coisinhas, assim, um exemplo, né, mas são esses detalhezinhos, assim, e também a gente vê que, falando um pouco da luz também do dia que tu comentou, eu já conversei com psicólogas que falam que a gente tem a depressãozinha sazonal do inverno, né, e Eu super acredito. Nossa, justamente por essa ausência solar, né, a gente tem uma incidência muito menor no inverno, dias de chuva, e todo mundo já fica com aquela carinha mais verdade, cansada. verdade. Então, quanto mais a gente conseguir trazer esse conforto, né, que é associado ao conforto, né, Hum. então melhor. E que dica tu darias para quem talvez não se deu conta disso e aí agora, eh, quer fazer isso eu posso chamar de retrofit dentro da casa, né, para poder ter uma casa mais ter um lugar, a casa é um lugar de descanso, né, que é onde a gente Uhum. volta e como ela pode ajudar agora com todas as suas dicas, o que tu diria, assim, pra que eu posso agora mudar a minha casa, transformar a minha casa sem muita reforma para eu ter um ambiente assim? Com poucas coisas, é possível? É possível, é possível. Utilizando a estratégia certa, né, e cada caso é um caso, é sempre importante as pessoas que têm essa vontade de melhorar o seu lar, deixar ele com mais cara de lar, né, cara de Uhum. casa, eh, entrar em contato com pessoas especializadas, Claro. né, Uhum. principalmente dentro do ramo da arquitetura, né, que é onde eu trabalho, e para poder, colher essa consultoria, né, esse projeto que vá abranger todas essas necessidades, porque só a pintar a parede de uma cor, Uhum. trocar o seu revestimento, às vezes não vai trazer um resultado suficiente Uhum. para dar algum tipo de alteração na tua própria rotina, né. Então é uma combinação de fatores que vão trazer esse resultado, a combinação da iluminação, das cores, do layout, dos ambientes, enfim.
daqui a pouco tu vai precisar mais de espaço, aí tu vai ter que fazer uma marcenaria mais especializada, vai precisar fazer um amadeirado, vai ter que trocar algum tipo de revestimento. Então, acho que é um combinado, assim, e combinado não sai caro, né, então Não. E eu também fico imaginando, né, Lu, que, não é qualquer pessoa, olha o quanto que tu estudou para te compreender tudo isso, né, então, quando você tá vou reformar, porque agora eu quero colocar tudo isso aqui que a Luísa falou na minha casa. Você não vai conseguir sem um profissional, entendeu? O profissional ele que entende sobre isso. Então, aí já entrando nesse assunto, tem algum cliente que tu gostaria de contar aqui um pouquinho pra gente, assim, que como que foi a trajetória dele, assim, os entendimentos primeiro, né, da rotina dele e como que pôde ajudar ele depois, né, com todo esse entendimento. Tem algum que tu lembre, assim: "Nossa, esse aqui a gente conseguiu fazer um trabalho e ele aceitou, ele foi indo, hoje eu sinto que ele, né, tá mais realizado, né, além do projeto lindíssimo, incrível, que eu acredito que deva ter entregue, Aham. mas assim, com essa parte também dentro, sabe. Teve uma profundidade além de um projeto, teve uma psicologia ali, né. Sim. Bom, tenho 2 exemplos, um de arquitetônico e outro de interiores. Legal. Teve uma casa que eu fiz, hã, uma casa que eu fiz que era para ser financiada. Minha Casa Minha Vida foi financiada, 60 metros quadrados, e eles falaram para mim que queriam que essa casa parecesse maior do que ela é em Nossa, metragem. audaciosos eles, É. né. Então, a gente utilizou algumas estratégias, eu até postei no meu Instagram um vídeo sobre isso, que é um pouco do que a gente falou também eu utilizei, que é a entrada de luz solar, eu consegui utilizar, janelas e portas que conversam entre si, então a gente tem aquela ventilação cruzada, Uhum. iluminação cruzada. Então eu fui lá depois da obra pronta, e tu nem precisa ligar as luzes de tarde, assim, porque é Que super legal. iluminado, a gente conseguiu trazer a partir da orientação solar, essa luz para dentro de casa, as paredes com uma cor mais aconchegante, não um branco, mas algo que fosse aconchegante, sutil, uma corzinha, assim, mais neutra, né, que pudesse refletir essa luz de uma forma bacana e trouxesse essa sensação de amplitude para Uhum. dentro do espaço. Então a própria organização do layout, assim, dos móveis a gente fez, para que não houvesse empecilho na circulação mesmo, né, dos moradores dentro da casa. Sim. Então quando a gente exclui as barreiras, físicas, assim, deixa essa circulação mais fluida, né, hoje em dia a gente usa bastante móveis curvos um pouco por causa disso, Uhum. um pouco pela tendência, mas o Claro, né, a outro pouco tendência tem que ter, né, não adianta. o outro pouco é por essa fluidez, assim, que a gente consegue deixar. Quanto mais lógico o ambiente fica, junto com os móveis, melhor a gente consegue fazer a pessoa se sentir mais confortável. Uhum. Então esse foi um exemplo arquitetônico, e outro exemplo foi da minha mini cliente, a Maria, que ela estava num quarto, os pais tinham comprado uma casa que ela já vinha mobiliada, então o quarto dela era todo amadeirado. E era uma madeira mais antiga, assim, mais escura que essa do nossa mesa aqui. Entendi. E ela não se sentia ela tinha 8 Sim, anos, 8 imagina. anos, imagina. E ela não se sentia dona do quarto, ela dizia: Aham. "Coisa feia esse quarto, não quero dormir aqui". E os pais pensando: "E agora o que que eu vou fazer, né, pra Maria poder dormir no quarto dela?". Então a gente fez todo um levantamento, uma leitura também dos próprios móveis, para trazer esse conforto, pensando nela, né, como criança também, pensando que ela vai crescer, obviamente, que Sim, vai sempre pensando à frente, né, Lu. é, pra ter aquela temporalidade, então a gente usou tons de rosa, tons de branco e muita iluminação. A gente tinha uns 6 cenários, assim, poderia ligar as luzes de diferentes modos, assim, pra poder ela criar um cenário diferente para o quarto dela. Uhum. Então, no resultado final, ela falou pra mim: "Ai, tá muito mais bonito do que no papel". E Vai. ela não sai do quarto dela, então Agora eles vão fazer um outro projeto pra tirar ela do vai quarto tirar dela. ela do quarto. Não, porque quem tem adolescente é isso, né, o adolescente não sai do quarto, gosta do quarto, não quer sair do quarto. É incrível, Mas assim, que que legal. incrível que os detalhes que ela mais gostou quando eu perguntei, assim, eram detalhes muito
pequenos, assim, perto de tudo que a gente tinha organizado, mas, pra te ver como reflete de certa forma, ela não sabe de todas as estratégias que a gente utilizou, mas ela também não sabe dizer, assim, no todo, por que que ela ama tanto aquele quarto e ela É, porque é um autoconhecimento que tu acabou fazendo pra ela, né. Tu uhum, autoconheceu ela, né. exato. Isso às vezes a gente não consegue realmente, só um profissional realmente qualificado pra conseguir fazer tudo isso. Eu imagino, assim, é fantástico a gente saber, né, de todos esses detalhes, mas assim, se eu, Cláudia, que não sou arquiteta, designer, não sou dessa área, vou para minha casa e quero fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou encher minha casa de plantas e vou achar pra te ver como não realmente é saber sobre isso, né. Uhum, Mas, que legal saber que tem essa possibilidade, né, dias bons e dias ruins, a gente também poder contribuir por causa das pessoas ali, né, hum. de forma que diminua um pouco da ansiedade, né. Tem algumas características que tu trouxe, tu anotou, né, pra trazer pra nós. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre a ansiedade, eu vi que tu tinha separado, né, pra Uhum. trazer pra gente. É, então, essa questão da saúde, né, dentro dos próprios ambientes, a gente começou a ver isso mais depois da pandemia, né, obviamente, Sim, nós ficamos acho que de muito tempo em casa, muito né. tempo dentro dos ambientes, e a gente percebe bastante essas questões de ansiedade e outros transtornos também que influenciam o nosso comportamento dentro dos ambientes corporativos e comerciais, né. Então, a gente tem que ter a produtividade, a gente, de certa forma, precisa de uma pressão para Uhum. poder trabalhar, produzir, É. mas em excesso e sem um conforto mínimo, a gente, acaba estressando o nosso corpo, gerando uma ansiedade, gerando um desconforto muito grande e vira uma questão mental mais séria, né. Então quando a gente conseguir e tentar diminuir essa tensão, né, através desses aspectos ambientais, seja uma organização da mesa, né, Uhum. porque como Pouco, né, pouquinho do pouquinho, eu não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes a gente tá um pouco sem ideia, assim, eu principalmente, eu trabalho com criação, eu tô sem ideia, não sei o que fazer e começo a arrumar o escritório, começo a arrumar a casa. E aí, assim, quando depois que tu arruma a casa, assim, para, assim, e consegue parece que consegue sair da cabeça alguma ideia, algum insight, alguma solução para aquele problema que precisa resolver. Então parece que quando a casa tá arrumada, assim, tá tudo no lugar, tu consegue se aham, organizar é verdade. mentalmente, né, então são questõezinhas que a gente vai conseguindo melhorar essas questões de atenção do Uhum, dia, né. Então, algumas dessas estratégias, como a gente comentou, podem aumentar e diminuir essa questão dos hormônios que a gente tem no corpo, né. A uhum. ansiedade, a gente tem que diminuir o estresse, diminuir Imagino. a tensão, né. O estresse também, o estresse às vezes é gerado pelo excesso de insegurança também, então a gente tem que transmitir uma certa segurança dentro do espaço, né, então Por isso a personalidade também, quando eu consigo estar num espaço que eu sinto, nem a tua mini cliente, que ela se sente pela cara dela, ela se sente mais segura, né, porque mais é uma seguro. questão de vaidade também, né. Isso Exato. aqui está a minha cara, eu sou esta pessoa. Então eu imagino que isso também influencie, né. É como a gente acha que é só o belo e bonito, não, tem toda uma situação atrás de um projeto, né. É. Mas legal, show de bola. E quanto à própria que a gente até brincou um pouquinho antes, né, que eu disse: "Não, vou falar tudo isso aqui, mas eu vou dizer que, né, que não substituía uma ida ao médico, né". Mas, imagina que ter a casa como casa ou os ambientes, não vou falar só casa, porque o ambiente onde a gente trabalha também é importante, onde a gente passa muito tempo durante o dia, né. Mas ter um ambiente mais curado, que transmita cura, em vez de estresse, um dia ruim, como eu falei, seja muito melhor, né, a gente ter um ambiente assim, né, Hum, pra nos ajudar aí com esses transtornos ou com coisas mais dia a dia. A ansiedade é o mal de muita gente, é, não é uma pessoa ou 2 pessoas.
ansiedade. Todos nós temos um pouco de ansiedade, possivelmente pela nossa frequência maluca de trabalho, de vida, dia a dia, né. Exatamente. E tem muitas coisas, assim, que a gente vê que outros profissionais usam também. Por exemplo, vai numa nutricionista e aí se tu tem problema de insônia, ela vai te dizer para fazer a higiene do sono. Então tu tem que Exatamente. desligar a luz, deixar a luz ou um pouco antes de dormir, deixar de utilizar o celular, Uhum. ligar o abajurzinho com a luz mais indireta, arrumar a tua cama com aquela roupa de cama que te dê mais conforto, que te dê mais aconchego, colocar aquele pijaminha, pantufinha, então Uhum. são pequenas coisinhas que a gente vê que às vezes a qualidade de vida é isso, né, é poder ter o conforto dentro da tua própria casa, dentro do teu próprio trabalho. Às vezes não precisa gastar muito para poder ter esse conforto, mas pequenas coisinhas, assim, somadas no final do dia podem te dar aquela prazer, né. Eu imagino também o som, né, a gente até não falou disso, né, Lu, Uhum. mas eu acredito que também deva influenciar, né, o barulho, o próprio silêncio total, ou às vezes eu estava conversando com uma menina, não me lembro da onde ela era, mas ela me contou que ela só dorme com música. Nossa. Eu: "Gente, mas como assim música?" "Eu ligo a música mesmo e eu durmo com música." Cláudia, eu só durmo um fone de ouvido que é parece um Batman, assim, né, que tu bota Aham. aquela Que coisa top. inteira na cabeça, é uma faixa, mas ela tem as caixinhas bem pequenininhas, assim, confortáveis, com o barulho da chuva. Só. Faz 3 anos que eu durmo assim, só com o barulho da chuva, né, quem já Nossa. esteve comigo no hotel aí sabe que só com o barulho da chuva. E é muito engraçado, porque eu durmo há 3 anos com o barulho da chuva. E às vezes tu tá de dia, lá no escritório, na Elevato, começa a chover, E o sono? e o sono começa assim, e fico bocejando, bocejando, e aquele barulho me remete que eu tenho que dormir, e eu não posso dormir, Aham. porque tá na metade do dia, né. Então como o som, barulho, né, a onda sonora também influencia, né. É, e causa essa memória afetiva, né. Uhum. A gente vê, dentro das casas cor, que são as grandes exposições, né, Sim, dentro do nosso ramo, assim, eles já utilizam muito isso, né. Cada ambiente tem um som, tem uma memória, tem um cheiro, tem uma textura, então é sensorial, é sensorial. sensorial. Tudo é sensorial, se for pensar, né. Até porque a gente vai remeter memórias quando a gente escuta uma música, né, então, às vezes uma música Exatamente. traz uma memória, de alguma coisa, né, uma memória boa ou ruim, enfim, Aham. mas vai remeter uma memória. A gente já tá agora no encerramento aqui, vê que a gente vai conversando, né, vai Nossa, conversando, puxando. conversando, vai puxando uma coisinha que outra, mas nossa, eu tô muito feliz que tu pôde vir, né, aqui na tua passada por Porto Alegre. É, mas gente, eu tô falando com o meu diretor aqui de ele tá aqui 5, 10, eu não sei se ele quer que eu feche, se quer que eu continue, mas tá tudo certo. Vamos, mas mesmo assim acho que a gente já vai se encaminhando para o fim, né, Lu. Tu tem Uhum. mais alguma coisa que tu quer compartilhar com a gente? Olha, eu acredito que seja isso mesmo. Acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada, É. assim, né. E se o pessoal também quiser ver um pouco mais disso Show. aplicado. Por favor, é só olhar para aquela ali, Luiz, nosso diretor aqui, sabe teu arroba de Instagram também, pede pra pessoa seguir, né. Isso, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse universo diferenciado, né, do sensorial dentro da própria arquitetura, dentro do projeto de interiores, podem olhar e me seguir no arroba luisaribeiro.arq no Instagram, Luisa com Z. Eu Boa. brinco para não esquecer o meu nome, é só lembrar da Magazine Luiza. Ah, boa, Magazine Luiza, boa. Luiza É e Luísa com Z, Luísa com Z. Eu me perguntei hoje de manhã que eu estava escrevendo teu nome, eu assim: "Luísa, não, Luísa é com Z, não é com S". Aí fui lá no é, WhatsApp, eu olhei: "Não, é com Z". é com Z, aham. Lu, muito obrigada, meu bem, por ter, estado aqui com a gente. Segunda vez Eu que a que gente agradeço. grava juntas, né, Isso. o conteúdo. Agradeço ao escritório, quero te dizer seja bem-vinda aqui em Porto Alegre, quando vieres aqui a trabalho, né, já está a campo aqui, a Luísa já está, né, procurando aqui as oportunidades, né. Exatamente. Vem mais lá do sul, né, do estado, mas já tem conhecimento de São Paulo, imagina, né, já Isso. conhece
mas, né, tá avaliando aí algumas oportunidades e acredito que goste de Porto Alegre, né, por já ser a capital e já ter possivelmente atendido gente daqui, né, Isso. mas deixo aqui nossas portas sempre abertas para recebê-la quando tiver vontade e quiser estar com a gente, por favor, volte. Obrigada, viu, meu bem, obrigada Eu que mesmo. agradeço, eu gosto, amo esse universo Elevato, assim, eu acho que vocês são parceiros, posso arriscar dizer que os melhores parceiros que a gente tem, né, Ah, então porque nós sempre temos muito apoio, né, eu falo, assim, em nome dos arquitetos e profissionais da construção civil, que vocês sempre apoiam as nossas ideias, nos ajudam a escolher as melhores materialidades, com confiança, com estratégia também. eu me lembrei que o nosso primeiro podcast nem existia Jeito de Casa ainda. Não, é, 4 anos, 3 anos que a gente fez. A gente foi para um isso, estúdio, né, no centro de Porto Alegre, um hub, assim, gravamos com a Luísa. E hoje aqui a gente está aqui no nosso próprio estúdio, no nosso exato. programa, ver como as coisas vão melhorando, vão se adequando, trazendo gente que a gente gosta aqui para conversar. Que Ai, bom que a coisa gente pôde te boa. receber, Luísa. Muito feliz pelo convite. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal.